Graça e paz, povo de Deus, vocês também. Pastora Suelen por aqui, passando rapidinho para dividir com vocês uma palavra que está aqui queimando no meu coração, que tem sido o assunto desse mês, que tem sido o motivo de parar para refletir, para escrever, para dialogar sobre isso. E eu quero dividir com você sobre este assunto. E a propósito, nós falamos sobre isso no dia de ontem. Uma vez ao mês nós fazemos reunião de mulheres, onde nós falamos com Jesus, nós oramos, nós choramos, nós adoramos e somos ministrados pela poderosa palavra de Deus. Cada mês numa temática diferente, e esse mês nós falamos sobre mocinhas ou vilãs. E quando nós falamos sobre ser mocinha ou vilã, nós já percebemos que por detrás de um personagem existe a influência que este personagem tem sobre a vida de outras pessoas. E é sobre isso que eu quero falar neste vídeo, sobre a influência que nós exercemos na vida de alguém, seja de uma forma direta ou uma forma indireta, seja a pessoa que mora com você, que convive com você, ou aquela pessoa que te escuta, que em algum momento pede um conselho para você, que conversa com você, enfim, é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo, e nós vamos ter como base esse texto, que vai dizer sobre Zeres, que era mulher de Amã. Nós sabemos que o contexto vai dizer sobre Esther, que foi levantada por Deus para intervir a favor do povo judeu, que numa estratégia maravilhosa preparou o ambiente para convidar o rei Assuero e Amã para participarem de um banquete. E o texto vai nos dizer, propriamente dito no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 9, que Amã, ao receber este convite, ele se vangloria no seu coração, ele se enche, afinal, ele foi o único entre todos que foi convidado para estar com o rei Assuero neste banquete que a rainha Esther estava preparando a fim de desmascarar, de revelar o plano maligno que estava dentro do coração de Amã, a fim de destruir todo o povo judeu. Mas os versículos vão nos dizer que assim que Amã ele sai do palácio, ele encontra com Mardoqueu à porta do palácio, seu coração se inflama, com raiva ele fica irado, e ao chegar na sua casa ele conta à sua esposa, aos amigos que estavam naquele lugar, sobre o convite que havia sido feito a ele por intermédio da rainha Esther, e sobre o descontentamento que ele havia tido ao encontrar Mardoqueu no meio do caminho. Então aparece essa personagem chamada Zeres que vai sugerir, e o texto faz questão de colocar a sua esposa antes dos amigos, mostrando o poder de influência que nós mulheres temos sobre a nossa família, sobre o nosso esposo, sobre os nossos filhos, sobre o poder de decisão, de sugestão, sobre as pessoas que estão do nosso lado, os relacionamentos, nossos parentes, no trabalho, na igreja, enfim. Nós temos um poder de influência muito grande. E o texto vai dizer que Zeres, sua mulher, vai sugerir que se faça uma forca de mais de 20 metros. E os amigos que estavam ali gostaram dessa ideia e sugeriram da mesma forma. E o verso 14, versículo 14, a parte A vai dizer: então Zeres, a sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram. Sugeriram o quê? Aquilo que seria o instrumento da sua própria destruição. Aquilo que seria a forma com a qual acabaria a sua história, o game over. Porque nós sabemos a história que vai dizer que a forca que foi construída por Amã, a partir de ter aceitado essa sugestão, foi o instrumento pelo qual eles mesmos foram enforcados. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que aquilo que nós falamos vai revelar os segredos do nosso coração. Os conselhos que nós damos vai revelar como nós estamos por dentro. Zeres revelou a partir da sua sugestão a sua frieza, a sua maldade, a sua crueldade. E nós começamos a perceber que nós temos um poder de influenciar tanto para o bem quanto para o mal. E este poder de influência é enorme. Então eu te faço uma pergunta. O que é que você tem falado para as pessoas que te ouvem? Quais são os seus assuntos, suas opiniões, os seus pensamentos?
Quais são as suas sugestões? Você tem aconselhado e que tipo de conselho você tem dado? Conselhos de vingança ou conselhos de perdão? Conselhos que vão levantar as pessoas ou conselhos que vão destruir as pessoas? Porque aquilo que nós falamos, elas podem tanto construir ou destruir. Nós vemos aqui como exemplo Zeres, a partir daquilo que ela falou, ela cavou a sua própria sepultura, ou ela construiu a sua casa sobre a areia. E nós podemos, a partir de uma reflexão, analisar o que nós falamos, como nós somos ouvidos e até mesmo o que nós recebemos a partir daquilo que ouvimos de pessoas. Porque nós podemos levantar, construir, edificar, ou nós podemos derrubar, matar. Nós podemos não ser as mocinhas, mas nos tornarmos vilãs a partir daquilo que nós falamos. Quando aquilo que nós dissemos vai induzir as pessoas a fazerem aquilo que nós não temos coragem, mas que a partir da ação delas nós somos beneficiados. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Porque mais do que falar, mais do que a pessoa nos escutar, é a proporção daquilo que nós estamos falando que vai trazer na vida daquelas que estão ouvindo. Então que nós sejamos mulheres que construam, que tenham bons conselhos, palavras de sabedoria, palavras de ânimo, palavras sim de correção quando necessário, mas correção em amor, não palavras de destruição. Que através daquilo que nós falamos, nós possamos revelar o Deus que nós servimos e os intentos do nosso coração. Se o nosso coração está cheio de Deus, aquilo que nós falarmos às pessoas que nos ouvem, construirão, edificarão, trarão vida e não destruição. E para finalizar essa reflexão, eu deixo aqui o que diz 1 Coríntios capítulo 10, no versículo de número 24, o texto nos diz: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Porque quando nós falamos, nós influenciamos as pessoas. Então, que naquilo que nós falamos, nós possamos trazer para fora o bem do outro, não pensando naquilo que nós possamos nos beneficiar a partir daquilo que nós falamos. Pense nisso. Nós temos o poder nas nossas mãos de influenciar para o bem. Use essa influência para construir relacionamentos, para construir famílias, para construir esperança no coração das pessoas, para construir o bem e não para destruir. Mocinhas ou vilãs? Deus abençoe.